Irã está atualmente passando por um colapso psicológico sem precedentes e devastador na história das guerras mundiais. Sua capital está sendo bombardeada por aviões de guerra estrangeiros. Bases militares, sistemas de radar e silos de mísseis estão sendo destruídos um por um. O que você normalmente esperaria? Uma população em pânico, civis correndo para abrigos e um exército defendendo seu país, certo? No entanto, o povo iraniano não se abrigou. Eles não fugiram do país. Eles demoliram os monumentos do regime, subiram nos telhados e celebraram o bombardeio. Nunca se tinha visto tal cena em Teherã na história da guerra. Khamenei foi morto. Mais de 50 generais e altos funcionários do regime foram eliminados. Normalmente, quando o líder do regime e os principais oficiais do país, junto com o comando militar, eram mortos, o povo juraria vingança. No entanto, no Irã, manifestantes antigovernamentais tomaram as ruas após a notícia de que o líder supremo Khamenei havia sido morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos e de Israel. As estátuas do regime, retratos de Khamenei e bustos de comandantes do Basij foram destruídos um por um. Em Deloran, não foram apenas estátuas. O gabinete do governador foi demolido. Estátuas de comandantes do Basij foram derrubadas. Símbolos do governo foram removidos um por um. Os vestígios físicos do regime estavam sendo apagados pelas mãos do povo. As pessoas tomaram as ruas na cidade de Norabad Mamassani, na província de Fars. Elas seguravam as bandeiras do Leão e Sol do Irã, a bandeira da Era Pahlavi. Celebraram a remoção de Khamenei dançando e cantando. Os iranianos estavam assistindo aos ataques aéreos realizados por Israel e pelos Estados Unidos em sua própria capital dos telhados, brincando e gritando de alegria. E as celebrações não se limitaram ao Irã. Comunidades da diáspora iraniana ao redor do mundo, em Londres, Los Angeles, Berlim, Toronto, tomaram as ruas. Elas estavam celebrando a queda de Khamenei. A esperança parecia mais tangível do que em 47 anos. E no meio dessas celebrações, um homem falou. O príncipe herdeiro exilado. Reza Pahlavi aceitou a responsabilidade de servir como líder transitório do Irã durante o processo de derrubada do regime. O povo iraniano me chamou para liderar a transição após a queda do regime. Eu aceitei essa responsabilidade. O núcleo do regime havia partido. As estátuas tinham sido derrubadas. As pessoas estavam nas ruas. O líder havia falado. Então, quem era o verdadeiro perdedor nessa equação? Putin e Xi Jinping. Agora vamos parar um momento e ler esta imagem pelos olhos de Moscou e Pequim. Porque o verdadeiro eco desses gritos de alegria que se elevam nas ruas do Irã é ouvido não em Teherã, mas no Kremlin e em Jongnanhai. Moscou e Pequim investiram no regime iraniano por anos. Eles não apenas venderam armas, mas construíram um parceiro estratégico. O Irã era o bastião do eixo oriental no Oriente Médio, o maior pilar regional da frente anti-EUA. A Rússia estendeu seu alcance à Síria através do Irã, apoiou o Hezbollah e usou o Estreito de Hormuz como alavanca. A China comprou petróleo iraniano a preços baixos, posicionou-o como uma rota crítica para o projeto Cinturão e Rota e assinou acordos de infraestrutura no valor de bilhões de dólares. E agora esse investimento de 47 anos está se transformando em cinzas nas ruas do Irã, ao lado das bandeiras do Leão e Sol. A emergência de Pahlavi como líder de transição é um desenvolvimento muito mais devastador para Moscou e Pequim do que uma derrota militar, porque Pahlavi promete um Irã pró-Ocidente, secular e democrático. Vamos normalizar nossas relações exteriores, ele diz. Isso significa que o Irã se afastará do eixo Moscou-Pequim e se voltará para a integração com o Ocidente. Significa perder o maior pilar do Oriente Médio da frente anti-EUA. E o povo iraniano quer isso. Os milhões dançando nas ruas, derrubando estátuas, acenando bandeiras de Pahlavi. Estes não são vítimas de intervenção estrangeira. Estas são pessoas libertadas de décadas de opressão, escolhendo uma nova direção. Moscou e Pequim não estão perdendo o Irã. O Irã está perdendo, e perdendo feio. Com o fechamento de Hormuz e o Golfo sendo lançado e uma turbulência imprevisível, a paciência estratégica da China se esgotou. Em vez de proteger incondicionalmente seu aliado, no qual havia investido bilhões de dólares, a administração de Pequim tomou um rumo pragmático e advertiu Teherã em termos extremamente duros. O escudo militar russo e chinês que o regime aguardava ansiosamente nunca chegou. O regime de Teherã foi implacavelmente abandonado pelo eixo oriental, no qual confiava em seus momentos mais difíceis.
Este evento marcou um colapso estratégico massivo para o eixo, que afirmava estar construindo uma ordem mundial alternativa. Da noite para o dia, a retórica do eixo da resistência foi esvaziada de significado. Tudo o que restou foi um país isolado, deixado à sua própria sorte. Traído por seus aliados no exterior e com suas instalações militares destruídas por bombardeios pesados, o regime foi forçado a enfrentar a fúria incontrolável de seu próprio povo em casa. Ficou claro que a promessa do Estado de um escudo de segurança inabalável era uma ilusão colossal. Vendo a impotência do exército, milhões de iranianos saíram destemidamente às ruas, vendo os bombardeios como um duro prenúncio de sua liberdade. A parede do medo foi completamente demolida. As estátuas de Khamenei foram derrubadas por multidões em grandes praças, e os quartéis militares foram tomados. À medida que o caos tomou conta das ruas, a autoridade de punho de ferro do regime começou a derreter, e o sistema de segurança ficou completamente paralisado. Oficiais experientes que formavam a espinha dorsal do exército, ao verem o colapso, declararam que estavam mudando de lado e se juntando às fileiras do príncipe herdeiro Pahlavi exilado. Este motim sem precedentes dentro das Forças Armadas corroeu o último mecanismo de defesa do regime por dentro e quebrou irrevogavelmente a cadeia de comando. Ao mesmo tempo, a marinha iraniana sofreu uma destruição tremenda nas águas do Golfo, perdendo 18 navios de guerra e um submarino estratégico. O pieu mais estratégico da Rússia e da China no Oriente Médio foi esmagado entre a justa revolta do povo e a traição de seus aliados. Este quadro apocalíptico demonstra claramente a extensão em que as estratégias globais que Pequim e Moscou têm tentado construir foram devastadas. Até aquela noite sombria, uma fortaleza inabalável, uma estrutura considerada o poder impenetrável do Oriente Médio, foi agora completamente reduzida a cinzas no fogo estratégico que criou. As vozes ecoando ao redor das estátuas derrubadas nas ruas do Irã hoje proclamam não apenas o colapso de uma ditadura rígida de 47 anos, mas também a falência geopolítica global do eixo oriental. O mito da invencibilidade vendido ao mundo pela Rússia e China, suas tecnologias militares de bilhões de dólares que se mostraram defeituosas, e suas alianças globais que desmoronaram na primeira crise, foram todos destruídos naquelas ruas em chamas. As luzes se apagando em Teherã foram um enorme fogo de alerta que queimou a arrogância e as ambições globais de Pequim e Moscou. Os escudos caíram, os aliados viraram as costas na primeira oportunidade, e uma era construída sob falsos equilíbrios no Oriente Médio chegou ao fim. Esta destruição sem precedentes anunciou claramente ao mundo que o equilíbrio de poder mudou irreversivelmente e que alianças falsas baseadas em interesses inevitavelmente colapsarão no final. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Um dos aparatos de segurança interna mais implacáveis do mundo foi forçado a se esconder sob pontes de rodovias em sua própria capital. Por quê? Porque o povo iraniano está caçando as forças armadas do regime para derrubar o regime usando smartphones, canais criptografados, janelas de sacada e janelas de carro. Não são agentes profissionais. Cabeleireiros, motoristas de táxi, estudantes, donas de casa, professores aposentados, pequenos empresários. Pessoas comuns que o regime oprimiu, executou e deteve por 47 anos, mas nunca conseguiu silenciar. E a inteligência que eles coletam chega a drones no céu em segundos. Um vídeo de 15 segundos filmado de uma varanda se transforma em uma munição inteligente que atinge exatamente aquele local meia hora depois. Esta é a fratura interna mais profunda na história do regime iraniano. O poder destinado a controlar as ruas está fugindo das ruas, e as ruas estão agora sob o controle daqueles que caçam o regime. Então, como funciona esse sistema? Esse relatório histórico publicado pelo The Wall Street Journal documentou pela primeira vez na mídia tradicional um algoritmo mortal que alterou fundamentalmente as dinâmicas internas do Irã. De acordo com o relatório do DARIR-SJ publicado em 12 de março de 2026, civis iranianos estão vazando as localizações das forças do regime para serviços de inteligência estrangeiros, não como parte de um grupo organizado, mas inteiramente por iniciativa própria. O processo é incrivelmente rápido.
um cidadão avista uma unidade Basij reunindo-se em seu bairro, ponto de controle, ou um veículo do IRGC escondido em uma rua lateral. Eles gravam um vídeo curto com o celular ou anotam a localização. Eles transmitem imediatamente esses dados pelos canais Farsi do Telegram do Mossad ou pelas linhas de comunicação seguras da CIA. Os serviços de inteligência verificam os dados em questão de segundos. As coordenadas verificadas são inseridas nas aeronaves das Forças de Defesa de Israel. E o resultado? Um ataque de precisão. Somente no dia 11 de março, a Força Aérea de Israel destruiu 10 postos de controle Basij usando este método. Comboios Basij se dispersaram e começaram a fugir, e a televisão estatal iraniana foi forçada a reconhecer isso. O impacto dessa situação nas ruas foi tão rápido que, na manhã de 13 de março, moradores locais no bairro de Kavaran, ao sul de Teherã, oficialmente tomaram um posto de controle Basij, enquanto os Basij fugiam com medo. Ouça esta mensagem vinda de dentro do Irã. Trump cumpriu sua promessa. Ele acendeu um fogo que não pode ser apagado. Agora é a nossa vez. Este é o momento que todos esperávamos por anos. Uma oportunidade que não se repetirá. E agora os iranianos estão indo para as ruas em um dia em que o regime proibiu celebrações. As forças de ocupação islâmicas proibiram reuniões, danças e cantos. As Forças de Defesa de Israel, IDF, começaram a desmantelar postos de controle Basij afiliados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Em resposta, os iranianos estão indo às ruas durante a noite de 19 de março de 2026 para celebrar o Festival do Fogo antes do Ano Novo Persa. Os iranianos estão enviando mensagens pelas redes sociais em condições difíceis e aguardam uma oportunidade para derrubar o regime. Essas pessoas não precisam se conhecer. Elas não têm uma organização central, nem um líder que desmoronaria se fosse preso. Há milhões de observadores voluntários bem no coração do alvo. Pessoas comuns indo trabalhar de manhã, voltando do supermercado. E a característica mais perigosa dessa rede é esta: você não pode suprimi-la, porque para suprimi-la, teria que prender toda a população de um país de 88 milhões. A Basij não foi criada para a defesa das fronteiras, foi para a segurança interna. Sua missão doutrinária é controlar as ruas e suprimir movimentos anti-regime. Desde a guerra Irã-Iraque, esta força paramilitar tem sido a principal arma do regime contra inimigos internos. Foram as milícias Basij que espancaram manifestantes que foram às ruas durante os protestos de Mahsa Amini em 2022 e mataram milhares durante a revolta de janeiro de 2026. O regime estava se mantendo à tona graças a essa capacidade de repressão. Mas é tecnicamente impossível para uma força presa sob uma ponte, sabendo que, se colocar a cabeça para fora, será denunciada por seus próprios cidadãos e abatida do ar para controlar as ruas. Essa cegueira nos céus abriu as comportas para uma tempestade incontrolável de destruição no solo, destruindo o mito da superioridade tecnológica. As aeronaves das Forças de Defesa de Israel, portanto, alcançaram seus alvos profundos sem encontrar qualquer resistência séria. Após a queda do escudo e o silenciamento dos radares, os ativos estratégicos mais críticos do exército iraniano ficaram completamente indefesos e o espaço aéreo tornou-se uma via livre para os atacantes. Bases de mísseis balísticos, abrigos subterrâneos e silos de lançamento localizados no oeste do Irã, que haviam formado a espinha dorsal da política de dissuasão regional do regime por anos, foram alvejados um após o outro. Israel realizou mais de 60 voos de ataque com coordenação logística sem precedentes, apagando do mapa plataformas de lançamento de mísseis e sistemas de defesa críticos no oeste do Irã. Nesta massiva campanha aérea, variantes avançadas de Joadean e munições destruidoras de bunkers foram provavelmente usadas, destruindo instalações a metros abaixo do solo. A operação foi tão intensa que as Forças de Defesa de Israel, IDF, não apenas romperam as defesas aéreas, mas também incapacitaram permanentemente as capacidades de lançamento balístico do regime. Como resultado dessas operações abrangentes e conjuntas, a infraestrutura militar do Irã, construída ao longo de muitos anos copiando ou comprando diretamente da Rússia e da China, foi esmagada sob pesado bombardeio, e a capacidade militar ofensiva do país foi interrompida. Com a capacidade militar neutralizada, o efeito dominó da crise atravessou fronteiras, destruindo a espinha dorsal logística do Irã. Aviões da IDF destruíram o depósito de suprimentos mais vital do exército com ataques precisos, deixando o campo sem munição. Essas explosões massivas não apenas paralisaram o Irã, mas também criaram um efeito dominó geopolítico que atingiu diretamente Moscou. As linhas de produção de drones Shahed e mísseis balísticos da Rússia, das quais dependia para a frente ucraniana, foram severamente danificadas.
A linha de Teherã foi cortada e o fluxo de munição para a máquina de guerra de Moscou foi interrompido. Essa impotência criou fissuras profundas dentro do eixo oriental. O regime, culpando Pequim pelo fracasso da defesa aérea, levou o ambiente de confiança diplomática ao nível de colapso. O regime iraniano, em pânico, começou a atacar o Catar e a Arábia Saudita para desviar a atenção. No entanto, esse movimento imprudente empurrou o regime para uma armadilha regional, à medida que os países do Golfo reagiram duramente. Pior ainda, o regime jogou sua última carta ao fechar o Estreito de Hormuz, a linha vital do comércio global de petróleo. Este movimento significou apunhalar seu maior cliente, a China, pelas costas. O corte da artéria energética global foi um pesado golpe assimétrico para a administração de Pequim. Ao iniciar um processo de estrangulamento econômico sobre seus aliados, o Irã acelerou sua própria ruína. Com o fechamento de Hormuz e o Golfo sendo lançado em uma turbulência imprevisível, a paciência estratégica da China se esgotou. Em vez de proteger incondicionalmente seu aliado, no qual havia investido bilhões de dólares, a administração de Pequim tomou um rumo pragmático e advertiu Teherã em termos extremamente duros. O escudo militar russo e chinês que o regime aguardava ansiosamente nunca chegou. O regime de Teherã foi implacavelmente abandonado pelo eixo oriental, no qual havia confiado em seus momentos mais difíceis. Este evento marcou um colapso estratégico massivo para o eixo, que afirmava estar construindo uma ordem mundial alternativa. Da noite para o dia, a retórica do eixo da resistência foi esvaziada de significado. Tudo o que restou foi um país isolado deixado à sua própria sorte. Vendido por seus aliados no exterior e com suas instalações militares destruídas por bombardeios pesados, o regime foi forçado a enfrentar a fúria incontrolável de seu próprio povo em casa. Ficou claro que a promessa do Estado de um escudo de segurança inabalável era uma ilusão colossal. Vendo a impotência do exército, milhões de iranianos saíram destemidamente às ruas, vendo os bombardeios como um duro prenúncio de sua liberdade. O muro do medo foi completamente demolido. As estátuas de Khamenei foram derrubadas por multidões em grandes praças, e os quartéis militares foram tomados. À medida que o caos tomou conta das ruas, a autoridade de ferro do regime começou a derreter, e o sistema de segurança ficou completamente paralisado. Oficiais experientes, que formavam a espinha dorsal do exército, ao verem o colapso, declararam que estavam mudando de lado e se juntando às fileiras do príncipe herdeiro, exilado Pahlavi. Este motim sem precedentes dentro das Forças Armadas corroeu o último mecanismo de defesa do regime por dentro e quebrou irrevogavelmente a cadeia de comando. Ao mesmo tempo, a marinha iraniana sofreu uma destruição tremenda nas águas do Golfo, perdendo 18 navios de guerra e um submarino estratégico. O peão mais estratégico da Rússia e da China no Oriente Médio foi esmagado entre a justa revolta do povo e a traição de seus aliados. Este quadro apocalíptico demonstra claramente a extensão em que as estratégias globais que Pequim e Moscou têm tentado construir foram devastadas. Até aquela noite sombria, uma fortaleza inabalável, uma estrutura considerada o poder impenetrável do Oriente Médio, foi agora completamente reduzida a cinzas no fogo estratégico que criou. As vozes ecoando ao redor das estátuas derrubadas nas ruas do Irã hoje. Proclame não apenas o colapso de uma rígida ditadura de 47 anos, mas também a falência geopolítica global do eixo oriental. O mito da invencibilidade vendido ao mundo pela Rússia e China, suas tecnologias militares de bilhões de dólares que se mostraram defeituosas e suas alianças globais que desmoronaram na primeira crise foram todos destruídos naquelas ruas em chamas. As luzes se apagando em Teherã foram um enorme sinal de alerta que queimou a arrogância e as ambições globais de Pequim e Moscou. Os escudos caíram, os aliados viraram as costas na primeira oportunidade, e uma era construída sobre falsos equilíbrios no Oriente Médio chegou ao fim. Esta destruição sem precedentes anunciou claramente ao mundo que o equilíbrio de poder mudou irreversivelmente e que alianças falsas baseadas em interesses inevitavelmente colapsarão no final. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.